Querida, nós estamos de volta com você e o meu amigo Tom estava aqui nesse intervalo levantando uma questão sobre isso que a gente está tratando. É uma coisa engraçada que a gente vai vendo é que se você está mais tempo na caminhada ensinando o Evangelho, e se o Evangelho que você ensina é verdadeiro e é de Jesus Cristo, quanto mais você ensina, menos dependente de você aquela pessoa vai ficando. Claro. Ela vai se ligando verdadeiramente a Deus, vai se ligando a Ele em espírito, vai descobrindo. Não é a espiritualidade, não. É descobrindo que existe um espírito verdadeiro que se chama Deus e que comunga com o espírito verdadeiro dele que se chama o fulano que ele é. Aí do pastor que o cara ele vai perdendo aquela aura de pastor e vira o irmão Fonseca. Isso quando as pessoas chegam com aquele olhar pagão que projeta num ser humano uma aura de um ente superior espiritualmente. Porque se ela nem chegar com esse espírito, ela vai entender muito mais rápido. Por isso é muito mais fácil você ensinar o Evangelho para pessoas sem nenhum transfundo de impressão religiosa, seja ela de que natureza seja, porque praticamente, universalmente, todas as religiões têm as suas figuras totêmicas importantes, têm os seus santos veneráveis, têm os seus entes de representação espiritual daquele conceito, daquela ideia ou daquela certeza, seja lá o que for. Mas no Evangelho você vê Jesus agindo de maneira diferente, querendo ensinar a andar com as próprias pernas, e chega aquele momento em que ele diz: convém-vos agora que eu vá, que eu seja retirado de vocês. Veja se essa não é uma intenção enorme de ensinar os seres humanos a andarem com as próprias pernas. Porque ele podia ter dito: olha, mas para vocês não se sentirem tão subitamente assim, vazios dessa presença histórica, para quem convergem todas as seguranças e esperanças, eu vou deixar, para eu não sair de repente e deixar um vácuo, eu vou fazer o seguinte: eu vou ungir Pedro com uma unção especial e ele vai ser a cobertura de vocês. Ou eu vou ungir a Pedro, Tiago e João, que estiveram comigo em alguns momentos muito especiais e estiveram na transfiguração. Eles vão ser a tríade da proteção. Para aí depois, devagar, vocês vão ter mais um tempo para irem se acostumando, porque na terceira geração, quem sabe, vocês já estarão livres disso. Mas não, ele simplesmente não fez nada disso. Disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem habitar em vocês. Porque a intenção dele era o tempo todo gerar a habitação de Deus com os homens. Não é isso que os profetas sonhavam? Que chegará o dia da habitação de Deus com os homens. E a habitação de Deus em mim. E que houvesse uma ligação verdadeiramente espiritual e não carnal, claro, e física, porque ele é espírito. Claro. E nós também somos espíritos. Tem que cair todo o altar desse paganismo que tem facetas diversas e sutis, vinculando pessoas a pessoas. Por isso eu passo o dia trabalhando contra isso na minha vida, porque aqui e ali, apesar de todas as relativizações históricas que eu sofri, as verdadeiras e as inventadas e as exacerbadas, sejam elas de que natureza sejam, apesar disso, se você estimulasse, eu não estimulo nada, eu trabalho contra isso o dia inteiro. Mas mesmo com esse trabalho desconstrutivo, há pessoas que chegam com uma necessidade tão grande de se entregarem a alguém, de serem completamente conduzidas e levadas por alguém. Se você não for honesto e sincero, você vai acolhendo por compaixão e fazendo mal por misericórdia. E esse é um mal que eu não quero fazer a ninguém. É o mal do bondadismo, de acolher coisas que fazem mal a alguém só porque o indivíduo no momento está se sentindo bem.
mas está se sentindo bem para o mal da vida dele, da mente dele, do futuro dele. Então, esse tipo de negociação e de nenhuma outra eu estou aberto para fazer, porque o Evangelho me manda matar esse espírito e apontar na direção de um vínculo livre com Jesus. Eu não sei se o meu amigo Flávio está querendo dizer alguma coisa. Você está por aí, Flavinho? Claro, estou sim, estou acompanhando aqui e refletindo também sobre isso e sobre o pano de fundo também. No fim das contas, a gente está falando também sobre controle, né, Caio? As mentezinhas, eu estou acompanhando aqui no chat, estou acompanhando também no Facebook, muita gente que está vendo o Papo de Graça. E é engraçado como, à medida que você vai comentando aí, alguns temas vão surgindo no Facebook relacionados ao que você está falando. E uma pessoa estava comentando agora há pouco que, mais ou menos assim, que se sentia constrangida porque reclamar de som alto ou de qualquer tipo de problema de iluminação, por exemplo, na igreja, no caso dela é levada como rebeldia. Então é engraçado, isso está totalmente relacionado ao que você está falando, e é uma pessoa que certamente está assistindo a VMB TV. As pessoas têm histórias de monte para falar sobre isso, e no fim o que a gente está falando é sobre controle mesmo. São mentezinhas, são pessoas controladas por um ser inseguro, por um ser fraco, geralmente, que estimula e que alimenta esse tipo de situação e não tem nada além de controle. É muito triste tudo isso. É verdade. É controle mesmo. Cobertura, quando é vendida essa ideia de cobertura para as pessoas, se está de fato, do ponto de vista de quem vende, do vendedor, ele está vendendo controle, ele está adquirindo controle sobre essa pessoa.